Por que esse é um governo fascista e o que caracteriza? Bom, nos fenômenos sociais, assim como no direito, a gente tem que procurar perscrutar dentro do fenômeno aquilo que é universal, aquilo que é permanente enquanto o fenômeno vai mudando. Tem uma frase do Roberto Lira Filho, no melhor livro de direito que já foi escrito nesse país, e que é um livrinho de 100 páginas, que é O que é Direito da Brasiliense, lá dos anos 80, em que ele define muito rapidamente isso. O direito é aquilo enquanto vai sendo. O que, dentre todas as suas transformações, o que é constante, o que é mantido. O fascismo não se caracteriza por aquilo que tem datação histórica. Esse fascismo datado é uma das formas. O fascismo que faz construção de uniformes, de saudação, de militarismo e até do nacionalismo, ele apenas manifesta, ele apenas representa nessas exteriorizações, nessas ilustrações, o que seja o fascismo em determinada época. E nenhuma delas caracteriza o fascismo hoje. Por quê? Uniforme, saudação romana, militarismo, tudo isso tem um determinado corte histórico, mas servia a uma pretensão do fascismo, que é dar senso de identidade. E o nacionalismo, dentro da história desse mesmo fascismo clássico do início do século XX, manifestado primeiro na Itália, depois em Portugal, depois na Alemanha, e depois da Alemanha na Espanha e em vários outros países, a própria característica do nacionalismo não resiste a uma leitura entre capitalismo central e capitalismo periférico, que é o que determina se efetivamente a política nacionalista se fará de fato presente ou não, vai ser só um discurso. Então, o que é o fascismo? Já disse até agora o que não é. Bom, primeiro, mente profundamente equivocado quem diz que o fascismo não tem uma política de classe. O fascismo é uma opção política da classe dominante no capitalismo. Não é a opção. Historicamente, a burguesia não aposta e elege o fascismo. O fascismo acontece por manifestações, por momentos históricos. A burguesia alemã não elegeu Hitler como o seu candidato. Apostou nele depois que ele era fato. O mesmo na Itália e o mesmo no Brasil com Bolsonaro. Bom, mas essa característica só não vai definir o fascismo, porque um monte de características, um monte de estados nacionais e de formas políticas atende ao interesse da classe dominante sobre o capitalismo, inclusive a democracia meramente formal do liberalismo clássico. Então, que outra categoria? Primeiro, o fascismo nega o conflito social. Essa é uma característica fundamental. O liberalismo político construiu, de fim do século XIX, as primeiras décadas do século XX, a ideia de que o conflito de classes é inevitável. Na própria estrutura institucional dos Estados Unidos, sempre citado como berço da democracia e como expoente do capitalismo liberal, ele foi desenhada pressupondo que o conflito de classes é inevitável. Por inevitável, esse conflito de classes tem que ser regrado, tem que ser institucionalizado. Então, o Estado, a burguesia, define normas pelas quais a classe trabalhadora obedientemente vai travar o conflito de classes. Em que o fascismo se diferencia disso? Que ele nega o conflito de classes, sobretudo enquanto motor do desenvolvimento histórico e social. O pressuposto da lógica da democracia liberal é que esse conflito regrado democraticamente, dentro da arenazinha das leis da burguesia, vai fazer a sociedade se desenvolver, vai gerar novos direitos, vai universalizar novos direitos para novos atores sociais. O pressuposto do fascismo é que não. Quem cuida do desenvolvimento histórico-social é o Estado e o conflito tem que ser negado. Aí tem vários mecanismos e várias formas para isso. Bom, para o conflito ser negado, o fascismo também reproduz, a consequência disso, um discurso que tem sido muito usado pela extrema-direita brasileira já tem quase 10 anos,
que é o de que o PT inventou a luta de classes. A luta de classes não existia antes do PT, né? Nós vivíamos numa pindorama idílica, né, maravilhosa, onde tudo era perfeito, e aí veio o tal do PT, malzinho, e inventou a luta de classes. Esse é um discurso histórico do fascismo, e isso está presente em todas as manifestações do fascismo, em dizer que o movimento fascista ele pressupõe o pertencimento de todos os setores da sociedade. Pregado para o trabalhador que se alia ao movimento fascista, que ele é igual ao empresário, dentro do fascismo, negando identidade de classe, e aí tem que criar aqueles censos de pertencimento, né, tipo, nossa bandeira nunca será vermelha, ou usar aquela camiseta verde e amarela, né, dizendo que meu partido é o Brasil, a única camiseta que o Tribunal Superior Eleitoral permitiu para todos os candidatos em toda a campanha política esse ano no país inteiro, lembrem-se disso. A única que a Justiça permitiu foi a camiseta do Bolsonaro. Então, é dar um senso de identidade, de pertencimento, de falso e formal igualitarismo, negando a luta de classes. Para fazer isso, enquanto partido que vai assegurar, enquanto governo ou movimento que vai assegurar os interesses da classe dominante, ele tem que negar o debate político, obrigatoriamente. Por quê? Porque senão fica muito fácil denunciar que aquela é uma política de patrões engambelando trabalhadores. E para negar o debate político, ou melhor, para interditar o debate político, aí vem a última característica do fascismo, que essa, sim, transcende a história e é essencial, e que está presente, e que é a cereja do bolo para dizer que o governo que se inicia daqui a poucos dias é um governo fascista, que é a naturalização da violência política. E o governo Bolsonaro não tem como abrir mão dessa naturalização da violência política, presente no seu discurso, presente nas práticas dos seus seguidores, e que será cada vez mais presente a partir de janeiro. Eles dependem disso. Se não houver violência política, esse sistema político não sustenta. E aí a gente tem um amanhã razoavelmente tenebroso, sobretudo porque daquele par que sustenta qualquer forma de governo, que é o par entre consenso e coerção, sempre há uma combinação. Na democracia, predomina o consenso sobre a coerção, e esse consenso tem que ser apurado, né, e tornado prático, né, através dos mecanismos de representação democrática ou combinados com de democracia direta. Mas nenhuma democracia pressupõe mecanismos de coerção. Aliás, perdão, pode abrir mão de mecanismos de coerção. Apenas predominam os de consenso. E nas ditaduras predominam os de coerção. A coerção vai ser exercida nos primeiros meses desse governo que se inicia, certamente não explicitamente pela força, mas pelo enorme capital político que o presidente eleito amealhou. No entanto, amealhou se demonstrando o cara que é contra tudo o que está aí, né, o forasteiro, o que não é filho do sistema, que denuncia o sistema e que identifica o sistema com a esquerda. Tudo que é do sistema é da esquerda e tudo que é da esquerda é corrupto e é ruim. Ele é diferente. Então, ele não vai poder se sustentar pelos mecanismos que ele mesmo denuncia. Não estou dizendo que ele não vai ser corrupto, vai ser bandido político, vai fazer as mesmas coisas que sempre fez e que toda a direita brasileira fez em todos os esquemas de perpetuação da política. Não é isso. Isso não incomoda o eleitorado dele, não vai incomodar. Mas ele vai, mais do que se sustentar nas instituições que foram debeladas, que foram destruídas, enfraquecidas, ele vai se sustentar no apoio do capital direto, no grau de consenso que a eleição deste ano lhe conferiu. E quando esse governo se tornar efetivamente impopular perante as massas, o grande X da questão vai ser
saber se ele já institucionalizou os mecanismos de violência política capazes de o manter no poder. Entendam isso. Enquanto ele está na onda do consenso, pelo apoio, pela legitimidade, pelo capital político que foi ungido pelas urnas, ele vai construir mecanismos institucionais de repressão e institucionalização da violência política para, quando a onda do consenso passar, poder se segurar no poder. A lógica que está colocada desse governo, que é um governo fascista, é esta.